A primeira questão, o item A, pedia a resistência equivalente dessa associação mista entre 4 resistores. Analisando bem a imagem, eu percebo que tem dois resistores R1 e R2 associados em série e dois resistores R1 e R2 associados em paralelo. Portanto, a resistência equivalente dessa associação deve ser uma soma algébrica entre a resistência em série de R1 e R2 com a resistência em paralelo, também entre R1 e R2. O meu problema agora é identificar quanto vale RS e RP, e eu posso fazer isso a partir do gráfico que ele forneceu para mim. Eu tenho um gráfico da associação em série entre esses dois resistores e um gráfico da associação em paralelo entre os mesmos resistores. Para essas duas funções que ele me deu no gráfico de tensão por corrente elétrica, eu posso utilizar a primeira lei de Ohm, U é igual a RI, ou seja, a resistência elétrica desses caras é uma função direta entre tensão e corrente elétrica. Para determinar o cálculo da resistência em série entre eles, posso substituir qualquer um dos pontos fornecidos nessas retas pela primeira lei de Ohm. Portanto, eu tenho uma tensão de 48 volts, a resistência em série entre eles com uma corrente de 3 amperes. Para a associação em paralelo, o mesmo procedimento, e agora eu posso escolher qualquer um desses outros pontos que ele me fornece também. Escolhendo, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, eu tenho agora basta substituir o valor encontrado para a resistência em série e para a resistência em paralelo. E, portanto, a resistência equivalente dessa associação deve ser de 16 mais 3, o que me dá uma resistência equivalente de 19 ohms. O item B dessa primeira questão pede para que a gente determine o valor de R1 e de R2. Eu já sei do item A que a soma desses dois resistores R1 e R2 é de 16 ohms e que a associação em paralelo entre eles, ou seja, o produto desses dois resistores pela soma, é de 3. Aqui eu tenho um trabalhinho algébrico de resolver esse sistema, mas eu posso facilitar um pouco a resolução desse problema e reconhecer que a soma dessas duas resistências R1 e R2 pode ser substituída no denominador da segunda equação. Portanto, o meu sistema fica da seguinte maneira. Substituindo a soma das duas resistências por 16, eu tenho. Agora o próximo passo é isolar uma das duas variáveis da primeira equação e substituir na segunda. Isolando R2 para substituir, eu fico com a segunda equação da seguinte maneira. Agora, resolvendo essa equação do segundo grau em R1, você deve encontrar os valores para R1 como 12 ou 4 ohms. Significa que R1 pode assumir esses dois valores, substituindo 12 e 4 em qualquer uma das duas expressões que a gente já tinha no início do sistema, você vai encontrar que os valores de R2 também podem ser 12 ou 4. Ou seja, eu não consigo identificar quem vale 12 ohms e quem vale 4 ohms. Porém, o par R1 e R2 assume os valores de 12 ohms e 4 ohms.